Aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Os irmãos podem ir abrindo. Amém. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 12. Amém. Aleluia. Apocalipse 2, versículo 12. Amém. Toda a gente abriu, diz amém. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque ela é real para a nossa vida. Te agradecemos porque ela nos transforma, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia nas nossas mãos e aprendemos com ela. Que esses princípios nunca possam sair da nossa mente e do nosso coração. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos, meu Pai, por tudo o que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pérgamo. Então nós temos falado sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Os irmãos estão aqui em todas as igrejas? Estiveram aqui em todas? Amém. Quem não esteve, pode fazer uma coisa. Pode ir ao nosso canal do YouTube, Igreja Cristã Nascer de Novo. E vocês lá vão poder ouvir todas as pregações. Amém? Passei aí umas 3 semanas sem ter tempo para colocar lá e coloquei todas assim seguidas. Então os irmãos podem ir lá ao nosso canal do YouTube e temos lá todas as pregações de domingo para vocês consultarem. O último aviso que eu vos quero dar antes de começarmos, que tem a ver com a palavra. Todas as semanas o Senhor tocou no meu coração de fazer o seguinte: dar-vos um trabalho, eu não digo que é um trabalho de casa, mas vos dar um material para vocês poderem usar no vosso culto doméstico e no vosso devocional de casa, amém? Porque às vezes o que pode acontecer é que aquilo que nós temos aqui, nós nos enchemos do Senhor, a palavra toca o nosso coração, ela transforma a nossa vida, mas muitas vezes nós não conseguimos dar seguimento, continuidade, e nós chegamos à semana seguinte, já talvez até não nos lembramos daquilo que falamos na semana passada, não é? Por isso, eu tenho pensado e tenho-me debruçado sobre como é que podemos manter essa discussão ativa durante a semana, e nesta fase inicial eu queria fazer algo muito simples, passar-vos através do nosso grupo do WhatsApp, dos 2 grupos que temos, passar-vos alguns tópicos, alguns princípios para vocês refletirem, para vocês, quando estiverem a fazer um culto familiar em casa, poderem trazer esses tópicos para o culto familiar, refletirem sobre a palavra, sobre o ponto de vista da palavra e começarmos juntos, não é? A fazermos esse trabalho de ter a palavra no nosso coração. Amém? Então eu acho muito importante que aquilo que nós ganhamos aqui, que é uma bênção, não serve só para 2 horas, não serve só para o dia de domingo, deve servir para a nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então fiquem atentos, porque a partir desta semana nós já vamos começar a dar-vos os tópicos para vocês poderem estudar, ter o vosso devocional, buscar ao Senhor em casa e aprenderem mais desses princípios. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a igreja de Pérgamo, uma igreja, então, abençoada.
uma igreja que de facto viveu ali um tempo de muita bênção do Senhor, não é? Nós estamos a falar de 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor. Pérgamo é uma delas. Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante. Ela acabou por ser, durante muito tempo, a capital administrativa ali do Império Romano naquela zona. Então, vocês, se ouvirem a palavra Pérgamo, vocês podem ou não, não é? Pensar na outra palavra, pergaminho. A palavra Pérgamo vem dessa outra palavra e, no fundo, quer dizer citadela, não é? Era uma cidade grande, uma cidade que se orgulhava muito da sua história. E uma cidade que Jesus quis escrever para, não é? Na verdade, Jesus escreve para a igreja que está naquela cidade e nós vamos olhar aqui um bocadinho para estas passagens e analisar em nome de Jesus. Vamos lá, o versículo 12. Nós estamos a falar aqui, estamos a ler o próprio Jesus a falar com a sua igreja. Amém? Ele diz assim: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus, então, se apresenta como aquele que tem a espada afiada. Amém? Nós temos visto que ao longo de todas as apresentações, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Isso é muito engraçado. Na igreja de Éfeso, ele diz que é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Na igreja de Esmirna, nós vimos que ele era o primeiro e o último. Não é? E em cada igreja Jesus se apresenta de uma maneira, mas essa forma como ele se apresenta tem sempre a ver com o contexto na qual aquela igreja está inserida. Isso é algo fantástico. Quando falamos em Esmirna, nós falamos do Jesus que se apresentou como o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou, não é? Toda a gente se lembra, amém? Ele morreu e ressuscitou porque aquela cidade era uma cidade que tinha orgulho em ter sido destruída e reconstruída. Então Jesus, ele se apresenta sempre de uma forma que a igreja consiga se relacionar com ele. E aqui então, em Pérgamo, Jesus utiliza a apresentação como se ele tivesse uma espada afiada, não é? Por que uma espada afiada? Aquela igreja estava numa cidade e aquela cidade se orgulhava muito de algo que nós podemos achar bom ou mau, enfim. Era a cidade que na qual mais se executava os prisioneiros e os condenados à morte por vários motivos, por diversos crimes que eles podiam cometer. Então, nesta cidade, o volume de execuções era muito alto e era uma cidade que era conhecida pela cidade da espada, a cidade que de facto exercia juízo da forma que era necessário. Uma cidade muito fiel ao Império Romano, e Jesus então vem e se apresenta: olha, eu é que tenho a espada afiada. Vocês podem ser conhecidos como aqueles que são a espada, mas quem tem a espada afiada de 2 gumes sou eu. Eu é que tenho todo o poder, eu é que tenho toda a autoridade. Jesus então apresenta-se como aquele, em todas essas cartas, aquele que de facto detém todo o poder. Amém? Então nós não estamos a ser apresentados a uma pessoa qualquer. Não estamos a ser apresentados a João, que foi quem escreveu essa carta, mas estamos a ser apresentados àquele que inspirou João a escrever, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus então continua e diz algo muito forte, não é? Olha lá. Eu sei onde tu vives. Onde tu vives é onde está o trono de Satanás. Não é? Então Jesus, a primeira vez, ele fala isso a alguma dessas igrejas. Ele diz que em Pérgamo está o trono de Satanás. Então olhem que tipo de dificuldade que esta igreja tinha para existir. Não é? O trono de Satanás. A sede da oposição satânica. Uma base para falsas religiões. Só para vocês terem uma ideia, em Pérgamo, o maior templo construído a Zeus estava em Pérgamo. Zeus era adorado em Pérgamo. A cidade de Pérgamo era muito conhecida pelos seus templos a Asclépio. Não sei se vocês sabem, mas Asclépio era o deus da medicina e da cura.
O símbolo de Asclépio era uma vara com uma serpente à volta. Vocês hoje sabem que a medicina tem esse símbolo, não é? E a farmácia também. Mas, para além da cura que se praticava através de tratamentos medicinais, existia também uma adoração a esse Deus. E a título de curiosidade, sabem como é que era uma forma que se achava que as pessoas eram curadas? Elas eram colocadas no meio do templo e eram deixadas lá para que serpentes pudessem passar por cima delas e rastejar por cima delas, porque acreditava-se que as serpentes tinham poder de cura e assim passavam a cura para as pessoas, não é? Então nós vemos um lugar de adoração a deuses estranhos, a demônios, não é? Como a palavra de Deus já nos ensina. Nós vemos também que essa igreja, que essa cidade, peço desculpa, era uma cidade que adorava muito ao próprio imperador romano. Então eles tinham templos para adorar o imperador. Não é? Nós vemos então, quando Jesus descreve que esta cidade é uma cidade que é trono de Satanás, Jesus está-se a referir a todo o contexto de idolatria que havia nesse lugar. E não era fácil ser um crente numa cidade destas, que em toda a esquina que nós fôssemos, havia alguém a adorar algum Deus estranho. E nós, cristãos, perseguidos, odiados, colocados de lado, não tínhamos mesmo condição nenhuma, não é? Então, Jesus continua e diz assim: contudo, tu permaneces fiel ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas, irmãos, provavelmente foi aqui o pastor desta igreja durante algum tempo. E há relatos de tradição que dizem que Antipas foi morto, foi cozinhado vivo dentro de um touro de metal. Isso não está na Bíblia, mas é uma tradição que se conta. Então Antipas, um homem de Deus, foi morto e perseguido nessa cidade onde Satanás habita, não é? Eu quero trazer aqui 3 pontos para nós refletirmos hoje, amém? O primeiro deles é o seguinte: esta mensagem, se nós temos que ficar com alguma coisa, é o seguinte: recusa-te a comprometer, amém? Diz ao teu irmão: recusa-te a comprometer. O que é comprometer? É nós começarmos a trocar aquilo que Deus tem para nós, pouco a pouco, por aquilo que o mundo nos oferece. Isso é comprometer a nossa aliança com Deus. Então recusa-te a comprometer. Amém? Há aqui 3 coisas que nós temos que nos recusar a comprometer, que nós não podemos deixar como igreja, que a nossa igreja viva dessa forma. E que nós, como indivíduos, não podemos permitir que isso entre no nosso coração. Amém? Qual é a primeira coisa, irmãos? É o orgulho. Diz ao teu irmão: orgulho. Quando nós pensamos no trono de Satanás, nós pensamos em todo esse contexto que eu dei. Adoração, não é? Uma vida imoral que algumas pessoas daquela cidade ou daquela própria igreja viviam, que nós vamos ver mais à frente. Tudo isso corrobora essa narrativa, não é? De que aquela cidade era o trono de Satanás, mas na verdade, eu quero trazer aqui mais um contexto. Eu quero que vocês abram em Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o 15. Vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías 14, do 12 ao 15. E nós vamos ver o que é que Jesus quer dizer quando ele refere Satanás a esse trono. E onde é que nós temos referência a isso na palavra? Toda a gente abriu, diz amém. Isaías 14, 12, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Olha lá. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E ele continua, isto é Satanás a dizer: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele tem a resposta logo a seguir, glória a Deus. Contudo, serás levado ao inferno,
ao mais profundo do abismo. Reflete sobre isto, irmão. Lúcifer cai do céu, filho da alva. Porquê? Porque no seu coração ele dizia uma coisa: eu subirei ao céu, terei lá o meu trono e serei igual a Deus. Serei igual ao Altíssimo. Qual foi o grande pecado de Lúcifer? O que é que o fez cair? O que é que fez Satanás cair? Foi o seu orgulho. Certo? Foi o seu orgulho. O trono de Satanás pode simbolizar o seu orgulho. E foi aqui que começou toda a rebeldia contra Deus. Pensem bem. Se ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus, contra o Altíssimo, a semente de tudo que é mau e de tudo que é rebeldia contra Deus tem origem no orgulho do coração. Adão e Eva não aceitaram a instrução de Deus e agiam por causa do seu próprio orgulho. Então o orgulho, ele é um trono que está no coração de cada ser humano e sobre esse trono assenta-se Satanás. E o que a Bíblia nos ensina é que Jesus pode destruir esse trono. Amém? A palavra de Deus nos ensina que não há meio termo para o ser humano. Ou ele é filho das trevas, ou ele é filho da luz. Nós podemos achar o contrário, podemos achar que há um caminho do meio. Mas então temos que acreditar noutro tipo de Bíblia. Não nesta. Porque esta é taxativa. Não há nenhum caminho. Não há nenhuma verdade, não há nenhuma vida. Nós vimos isso na semana passada. Jesus é a porta. Amém. E se Ele é a porta para a vida eterna, nós não podemos achar que vamos chegar à vida eterna abrindo outras portas. Ele não disse que Ele era uma porta, uma das portas. Ele não abriu outras possibilidades. Ele disse: eu sou a porta. Significa que a única porta sou eu. Não há mais nenhuma. E nós temos que nos recusar a servirmos ao inimigo. Como é que servimos ao inimigo? Se dermos lugar ao nosso orgulho. Olha lá. Nós temos que nos recusar a sermos servos do inimigo. Porque o espírito do orgulho é o espírito de Satanás. O trono dele é o orgulho. O orgulho quer ser sempre exaltado acima dos outros. Nós às vezes queremos chegar ao topo do quê? Da carreira, ao topo financeiro, queremos estar melhores do que os nossos semelhantes, queremos concorrer e ser melhores do que os nossos próprios irmãos de sangue às vezes. Esse espírito de Caim e Abel em que há discórdia, que há ódio entre os irmãos, isso vem do orgulho do nosso coração. Quando nós queremos ser maiores do que as outras pessoas, tudo isso nos faz lembrar Satanás, que quis colocar o seu trono acima de tudo e se igualar ao próprio Deus. Nós não podemos deixar que essa raiz entre em nosso coração. Amém? Diz ao teu irmão: não deixes que o orgulho te vença. O orgulho faz o quê? Quando nós queremos corrigir algum irmão da igreja, o orgulho vai dizer assim: não. Eu não permito que tu me corrijas. Eu não permito que tu digas que isso é errado na minha vida. Eu quero viver assim, porque eu sou feliz assim. Eu vou continuar a ser feliz assim. Eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Mas eu também não quero consequências. Eu não quero as consequências de viver da minha maneira. Eu quero viver da minha maneira e eu quero as consequências de viver da maneira de Deus. Olha a coisa interessante. Né? Eu quero obedecer à minha carne, mas eu quero que na minha vida aconteçam as coisas que acontecem àqueles que obedecem à vontade de Deus. E o nosso orgulho nos impede de nos arrependermos. Já viram isso? Quando nós estamos errados, quem aqui é casado? Levanta a mão. Casado. Os casados, estamos na luta, não é? É uma bênção. Mas e aí? Quando chega a discussão, quando chega a dificuldade, quando chega o problema, o que é que a gente faz? Não é? Quando a gente
está orgulhoso ali no meio de uma discussão. A gente começa a discutir e um acusa o outro de uma coisa. E nós sabemos que muitas vezes estamos errados, mas nós queremos dizer assim, não, tu também estás errada. Tu também falhaste. Tudo bem que eu fiz isto mal, mas olha, tu também me fizeste fazer assim. Não é? Eu disse aquelas palavras más que te magoaram, mas olha, tu também me levaste até isso. É difícil, não é, vencer o orgulho? Todos nós passamos por isso. É muito difícil. No trabalho, quando a crítica do nosso chefe, do nosso patrão é uma crítica justa. Não digo da crítica que não é justa, mas a crítica justa. Olha, opa, não estás a produzir bem, vê lá se melhoras nessa área. Como é que fica o nosso coração? Epá, este gajo não sabe nada, mano. Só está aqui a mandar vir, não sei o quê, não presta para nada, não sei o quê, não sabe fazer nada. Não é? O professor na escola, quando diz assim, ó Joãozinho, pá, para de falar. Faz o trabalho, tu não estás a fazer nada. E a gente assim, não sabe nada, eu é que sei, não sei o quê, blá, 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 blá. E ainda responde, não é, o professor, alguns. Mas eu estou a fazer, professor. Estás aí na conversa há meia hora, estás a fazer o quê? Vai ver o caderno, não é? Não tem nada, só tem desenhos, rabiscos. E ele está a fazer. Porquê? Porque o orgulho do coração. Não é? Um filho, quando é corrigido pelo pai e não aceita a correção. Mãe, mas, o mas, não é? Quantos mas tem? Mãe, mas. Filho, não podes fazer isto, mas. O nosso orgulho. Sabem onde é que nasce o orgulho, irmãos? É na nossa insegurança, sabiam? O nosso orgulho nasce na nossa insegurança. As pessoas mais orgulhosas são as pessoas mais inseguras. Isso é muito importante de nós entendermos. Porque quando nós nos ofendemos mais com alguma coisa, é porque aquele assunto com o qual nós nos ofendemos é um assunto que nos deixa inseguro. E nós reagimos de uma maneira. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que há outras formas de reagir. Não há só a forma do orgulho, há outras formas. Às vezes o nosso coração não quer mostrar que está inseguro, que é frágil, que é vulnerável. E o problema é que nós reagimos, não, eu consigo, eu posso, eu vou, eu sou bom. Ninguém pode me criticar por causa disto. Mas muitas vezes, irmãos, Deus usa pessoas para nos corrigir. Amém? Deus usa pessoas para nos dizer, não, esse caminho não é bom para ti. Às vezes Ele usa até descrentes para nos dizer isso. Às vezes até pessoas que estão no mundo, que Deus usa e nos fazem entender que nós precisamos de nos arrependermos. Olha a coisa incrível que Deus faz. O nosso orgulho não precisa ser a resposta para a nossa insegurança. Amém? Deus quer que nós tenhamos uma resposta diferente. Sabem como é que nós resolvemos a nossa insegurança? É nos sentindo seguro. Rodrigo, isto é mesmo... Não é? Como é que nós nos sentimos seguros, irmãos? Quando nós sabemos que estamos firmes, não é? Sim ou não? Então vejam os discípulos no barco. O barco, no meio da tempestade, vai para cima, vai para baixo. Outro dia eu estava a ver um vídeo e eu fiquei com medo, não é? Que eu acho que eu tenho aquele medo das profundidades, talassofobia, que eu tenho medo de estar assim no meio do oceano, com quilómetros abaixo dos meus pés, e de repente um bicho assim me puxa, estão a ver? E eu vou por ali abaixo. Eu tenho esse medo. E eu estava a ver um vídeo de uns navios no meio de uma tempestade, meu Deus. E ele vinha, não é? E as ondas vinham, então o navio subia e de repente entre uma onda e outra ele descia, e às vezes era uma descida de 30 metros, assim uma loucura, e ele descia e a outra onda vinha e batia, pá, em cima. Meu Deus do céu, que loucura! Eu imagino como é que os discípulos estavam, não é? Quando tiveram que atravessar o mar da Galileia
e Jesus não estava com eles. E apareceu uma tempestade fortíssima e eles começaram a entrar em desespero. Não tínhamos navios de guerra naquela altura. Eram barquinhos de madeira. E eles estavam a tentar tirar água. Meu Deus, vamos morrer aqui, vamos cair no meio do mar. O que é que vai acontecer? No meio da loucura, no meio da discussão, no meio da tristeza, no meio de toda aquela insegurança, o que é que acontece, irmãos? Jesus aparece. Jesus aparece a andar sobre as águas. Amém? Toda a gente conhece a história. E quando ele aparece a andar sobre as águas, eles olham para ele, primeiro até acham que ele é um fantasma e ficam com mais medo ainda. Nós estamos no meio da tempestade e, para não bastar, vem aquele fantasma ali que está a andar em cima das águas para nos matar. Então este é um filme de terror, só pode. E Jesus então diz-lhes uma coisa que diz a todos nós quando estamos no meio da tempestade da nossa vida: homem e mulher de pouca fé. O que é que Jesus está a dizer? Se tu tivesses mais fé, nem que seja mais um pouco, tu irias confiar que eu não estou longe. Tu irias confiar que quando eu aparecesse, era eu. Tu precisas de mais fé. Em outra ocasião aconteceu também uma tempestade e Jesus estava no barco, mas mesmo assim eles começaram a ficar desesperados. Acorda, Jesus! Jesus então levanta as suas mãos e manda os céus e os mares se acalmarem. A nossa insegurança vem porque nós não estamos firmados em Cristo. A Bíblia também nos ensina sobre o homem que constrói a sua casa em cima da areia. E quando ele constrói a sua casa em cima da areia, a tempestade vem e leva a sua casa. Ela é destruída. E todos os anos de trabalho são lançados por água abaixo. Mas há um segundo homem que constrói a sua casa em cima da rocha. E a tempestade vem, mas a casa continua firme na rocha. Jesus então diz que Ele é a rocha. Que se nós construímos a nossa casa, a nossa vida, em cima de coisas que o mundo oferece, vai vir alguma coisa e vai destruir a nossa vida toda. E a nossa vida vai deixar de fazer todo o sentido. Mas Jesus diz: construam a vossa vida em mim, à volta dele, com ele como centro. E pode vir tudo, mas eu vou ficar firme. Essa é a lógica de nos sentirmos seguros. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu tenho que entender que há uma raiz de insegurança no meu coração. Amém? Como é que eu resolvo essa insegurança? Eu tenho que tornar Jesus a pedra da minha vida. Eu tenho que construir a minha vida nele. Amém? Jesus, qual é o caminho? Jesus, quais são as palavras? Jesus, qual é o trabalho? Qual é a escola? Qual é a profissão? Jesus, eu não quero tomar um passo sem que tu decidas que é o melhor para mim. Isso é rendição. Rendição. E muita gente não quer, eu sei, porque é rendição. É negar, é dizer: não vou desta maneira, eu vou da tua maneira, Senhor. E isso é difícil. Não permita que o orgulho torne-se um trono no teu coração. Amém, igreja? Uma igreja não se pode orgulhar pelo seu passado, por aquilo que fez, pelo número de pessoas que teve, mas tem sempre que ser humilde e dizer a Deus: Jesus, qual é o próximo caminho, qual é o próximo passo para nós? Amém? Uma igreja não pode viver do passado, tem que viver daquilo que Deus tem para nós no futuro. Amém, igreja? Temos que sonhar os sonhos de Deus. Diz agora ao teu irmão: recusa-te a comprometer a tua integridade. Aleluia. Olha a coisa interessante. E nós daqui a bocadinho já vamos acabar. Amém? Versículo 14. É Apocalipse 2, 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Então essa igreja, ela tinha coisas que Jesus queria corrigir. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada
da minha boca. Olha a coisa interessante. Então Jesus está-nos a dizer que dentro daquela igreja haviam irmãos, haviam pessoas que tinham sido seduzidos pelos ensinos dos hereges. E nós vemos aqui Balaão como o primeiro representante, não é? E nós vemos depois os nicolaítas. Esses nicolaítas eram os seguidores de um homem chamado Nicolau. Se vocês forem a Atos 6, vocês vão ver que haviam 7 diáconos que foram escolhidos para cuidar dessas igrejas, e Nicolas era um deles. Só que Nicolas era um antigo agnóstico, que foi convertido. Só que ele não deixou essas visões agnósticas sair do seu coração, e ele começou a deturpar o evangelho, a ensinar os irmãos da igreja as suas doutrinas agnósticas, que eram o quê? Olha, o corpo e o espírito. O corpo é totalmente corrompido. Nós só temos que nos preocupar com o espírito. Significa então que aquilo que eu faço no meu corpo não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Que tipo de implicações é que isso dá? Aquilo que eu faço no meu corpo não afeta o meu relacionamento com Deus. Que implicações é que isso dá? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Entendem? Não tem implicação nenhuma. Então, os nicolaítas ensinavam imoralidade sexual. Faz o que tu quiseres. Tem relações com quem tu quiseres. Do jeito que tu quiseres, da forma que tu quiseres. Isso não afeta o teu espírito. Então, essa doutrina herege, satânica, demoníaca, impregnou-se dentro da igreja e tinha irmãos que estavam a seguir isso. Vocês acreditam? Se diziam cristãos, iam à igreja, cultuavam, adoravam a Deus, etc. Mas chegavam a casa, faziam 1 milhão de coisas malucas e inimagináveis. Porque quando nós não temos nenhum tipo de travão, qual é o limite, gente? Qual é o limite? Quando não há travão nenhum, qual é o limite? Não há limite. Então eu vou viver tudo e experimentar tudo o que existe para ser vivido e experimentado. Eu posso. Não há nenhuma consequência. E então Jesus diz o seguinte, no 16, arrependa-se. Arrependa-se. Arrepender não é só sentir remorso. A palavra arrepender vem de uma ideia de mudar de mente. Amém? Diz ao teu irmão, arrepender-se é mudar de mente. Então, arrepender significa que eu não aceito mais aquela vida. Eu mudo a minha cabeça em relação àquilo. E Jesus diz a essa igreja, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles. Eles quem? Esses que ensinam as coisas erradas com a espada da minha boca. Essa mesma espada que Jesus diz que tem, ele vem para destruir os ensinos errados que estão dentro da igreja. Amém? O que é que o salmista diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Que estranho, não é? Uma vara consola uma ovelha? Um cajado consola uma ovelha? Podemos pensar nisso como a correção do Senhor, que é um consolo para nós. Amém. Mas também podemos pensar nisso como a vara e o cajado, um instrumento para proteger as ovelhas dos lobos que vêm para atacar. Amém? Então, Jesus, ele tem a sua espada para proteger-nos daquilo que vem atacar a nossa mente e o nosso espírito. Para proteger-nos daquilo que vem destruir a nossa vida espiritual. Daquilo que vem dizer assim, olha, isso que estás a fazer não é problema nenhum, não há mal nenhum, continua nesse caminho. Jesus, ele vem para nos proteger e para vencer o inimigo que quer nos ensinar aquilo que não provém de Deus. Eles também achavam que o conhecimento era a coisa mais importante. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que não se adora mais a Deus. O mundo é muito ateu, não é? Não se adora mais a Deus. Mas adora-se o conhecimento. Adora-se a ciência, adora-se o método científico. E ela é muito boa e tem coisas muito boas para nós. É uma bênção de Deus para nós.
mas ela tornou-se um novo Deus na vida de muitas pessoas. No fundo, nós não podemos comprometer a nossa integridade através daquilo que pode entrar na nossa vida, que é idolatria. Então diz ao teu irmão, não permitas que a idolatria comprometa a tua integridade. Amém? Aleluia. Eu não quero ter nenhum Deus no meu coração se não for o meu Deus, Jesus Cristo. Eu não quero. Eu não quero que a minha carne seja um Deus para a minha vida. Eu não quero que a imoralidade seja um Deus para a minha vida. Eu não quero que uma pessoa seja um Deus na minha vida. Eu quero que o Deus, Jesus Cristo, seja o único Deus que eu sirvo e que eu adoro. Amém? Esse é o motivo pelo qual eu quero eliminar da minha vida tudo aquilo que possa me ensinar a adorar coisas que não sejam Deus. Eu não posso permitir que isso entre no meu coração. E o último ponto, para acabarmos, é que nós devemos recusar comprometermos a nossa pureza. Amém? Eu queria abrir com vocês algumas passagens. Números 25, 1 e 2. Desculpem, isso. Números 25... O número está lá no início, no quarto livro. Amém. Então diz assim, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Isto aqui estamos a falar sobre Balaão. O que é que aconteceu aqui, irmãos? Balaão era um homem que tinha profecia, mas ele foi pago por um rei chamado Balaque para corromper o povo de Israel. E como é que ele fez essa corrupção? Ele basicamente começou a ensinar o povo de que eles podiam viver da forma que eles desejavam. E disse assim, vão ter com as filhas dos moabitas, que eram povos que não adoravam a Deus, e vocês podem prostituir-se com elas. Não há problema nenhum. E o povo de Deus caiu nessa conversa. E começou a ir. E naquela coisinha de prostituir-se com as filhas dos moabitas, no passo seguinte eles já estavam a participar dos rituais dos moabitas. Então começaram a ser convidados para os sacrifícios dos seus deuses. E já agora, como estavam nos sacrifícios dos seus deuses, já agora como a gente está na chuva, vamos nos molhar, não é? Como se diz. Já agora, vamos comer os alimentos sacrificados aos deuses também. Vamos comprometer um pouquinho. Desse pouquinho já não é tão mal, então vamos comprometer mais um pouquinho. E mais esse pouquinho já não é tão mal até o momento em que eu estou completamente amarrado e preso. Pessoal dos conectados, quem está aqui dos conectados? O que é que nós fizemos no Sunset? Vocês lembram-se? Do teatro? Sim? Ninguém se esqueceu, pois não? Nós nos comprometemos um pouco e dizemos sim um pouco, até o momento em que já não percebemos, mas estamos completamente presos. Foi o que aconteceu com o povo. Eu quero que vocês vão comigo então a Números 31, 16. Diz assim. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso do Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor.
Agora, se nós irmos lá para Josué 13, 22, diz assim, vou ler mais rápido para vocês não precisarem estar a abrir. Josué 13, 22 diz assim: Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Esse foi o fim de Balaão, não é? Em Deuteronômio 23, 5 diz: Porém o Senhor, o teu Deus, não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Olha o que é que Deus fez. Deus viu isso tudo acontecer e Deus disse não. Deus usou aquilo que Balaão estava a tentar fazer e converteu aquilo em bênção para o povo dele. É isso que Deus faz conosco. Amém? Deus vê os planos do inimigo para a nossa vida e Ele converte isso em bênçãos para a nossa vida. Amém? Aquilo que o inimigo achava que era uma vitória sobre nós, na verdade é uma vitória nossa sobre o inimigo. Glória a Deus. Deus faz isso porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Mas nós não podemos permitir que no nosso coração nasça nenhuma semente que vá corromper a nossa vida com Ele. Vamos nos recusar a sermos orgulhosos. Eu não quero ser orgulhoso. Vamos nos recusar a adorar o nosso próprio coração. E vamos nos comprometer em sermos puros. Amém? Eu quero ser puro. Sabem, uma das coisas que mais me deixa estupefacto, assim, eu não consigo entender, é quando eu falo sobre pureza, pureza sexual, por exemplo, com os meus colegas, não é? Eu digo a eles que, olha, não é fixe vocês acharem que é normal irem para a noite, beijarem 2 ou 3 pessoas e depois acharem que isso é saudável. Vocês acham isso saudável? Depois vocês chegam aqui e estão todos partidos, destruídos emocionalmente, porque já não tem mais sentido de pureza, já não há mais. E depois eles olham para mim e dizem assim: tu estás a brincar comigo? A vida tem que ser vivida, meu. Isso de tu teres uma namorada, uma esposa, isso de tu te guardares para o casamento, isso é tudo uma balela tão grande, tu deves ser tão infeliz. Eu penso assim, meu Deus, como a mente está corrompida. Se nós voltarmos a uns anos atrás, as pessoas que tinham essas práticas eram olhadas como, olha, ele está a fazer algo errado. Não é certo o que ele está a fazer. Mas hoje é totalmente o contrário. Vocês já perceberam isso? Meu Deus do céu. Eu estava a ver uma influencer brasileira que ela estava a fazer um TikTok e ela diz, olha, vou sair com o meu namorado. E o que é que ela fez? Ela diz que evita estar em casa dela com o namorado para evitar que eles caiam em pecado. Então ela arranja-se, eles vão sair e vão para sítios públicos e ficam em sítios públicos os dois e namoram, querem ter um namoro santo. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês não fazem ideia da quantidade de críticas que ela recebeu. Eles foram procurar o passado dela para ver que ela antes tinha tido um relacionamento e que ela caiu em pecado com esse outro namorado. Expuseram uma rapariga de 20 e poucos anos que está na boca do mundo. Por quê? Porque ela simplesmente disse que a vida dela, o estilo de vida dela era aquele. E o mundo não consegue aceitar. Ele não consegue aceitar. Ele tem que apontar o dedo. Ele tem que criticar. Ele tem que nos odiar. Ele tem que cuspir na nossa cara. Jesus diz o quê? Para cada humilhação que sofremos, vira e dá outra face. Se nós somos fiéis, nós aguentamos. Amém? Amém. Então não tenhas medo, jovem, não tenhas medo, adulto, de ser puro. Tenha orgulho em ser puro. Se o orgulho tem que vir por algum motivo, é porque nós somos obedientes ao Senhor. Amém? Deus, eu te agradeço por este culto. Eu peço que tu abençoes cada vida, cada irmão que está aqui. Leve em paz, em segurança para a sua casa. Dá-nos um resto de domingo abençoado, cheio da tua presença, cheio da tua paz. Cada família aqui representada, Senhor, eu peço que tu abençoes de uma forma que só tu podes, Pai. Os irmãos que estão doentes, os irmãos, meu Pai, que estão a lutar contra alguma dor, Deus, eu peço que tu visites o corpo hoje de cada irmão, Senhor, e de cada familiar, Pai. Os irmãos que estão tristes, magoados, meu Deus, feridos emocionalmente.
Tu és o Deus que cura. Tu és aquele que dá segurança. Tu és aquele que é a nossa rocha firme. Eu peço, Pai, que Tu te mostres como aquele, Senhor, meu Pai, que pode nos agarrar, nos abraçar quando nós não temos solução, Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu não nos deixas abandonados, Pai. E há solução, existe solução para o coração duro, existe solução para o coração que chora, existe solução para a vida que sofre. A solução és Tu, Jesus. Tu estás aqui, Tu estás no nosso meio e a Tua presença é real no nosso meio. E eu peço, meu Pai, para que Tu visites cada coração aqui presente hoje, trazendo, meu Pai, algo que o mundo não pode oferecer, uma paz que excede todo o entendimento, meu Deus. E a convicção, Deus, que o mundo não traz resposta, não traz solução, não traz felicidade verdadeira, Deus. Nós sabemos que só Tu, Jesus, podes trazer. Ensina-nos com a história da igreja de Pérgamo a sermos uma igreja humilde, a sermos uma igreja que Te adora em espírito e em verdade e a sermos uma igreja vibrante pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós. Amém.